Olá, bom dia a todos. Dentro de instantes estaremos começando. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Eu sou o Marcos e trabalho no time Softbar Rio de Janeiro. Hoje abordaremos planejamento e gestão de compras. Vamos lá? Desde já gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para o treinamento de amanhã, onde realizaremos ordem de compras. Então, na parte de hoje, como planejar minhas compras, eu vou estar mostrando para vocês como funciona a configuração de classe ABC no sistema. Pessoal, eu vou utilizar a tela aqui em estoque, configuração de estoque. Para as pessoas que estão me acompanhando, acessando o sistema, caso essa opção esteja oculta, venham em manutenção, itens do menu. Ao abrir aqui itens do menu, eu venho em estoque e marco a opção que nós vamos utilizar hoje, que é a configuração de estoque. Ela fica aqui embaixo e é só deixar marcado. Então, para quem já está visualizando, perfeito. Caso esteja oculto, basta acessar aqui o itens do menu na parte de manutenção e precisamos de acesso de administrador para realizar essa configuração. Marca aqui a opção, fecha o sistema e a próxima vez que abrir já vai ter aqui 5 estoque, configuração de estoque. Bem, antes de entrarmos aqui na parte de configuração de estoque, eu vou mostrar aqui para vocês a tela de manutenção de estoque, a nossa tela de cadastro de produtos. Vou realizar o meu filtro e eu vou clicar 2 vezes aqui nesse meu primeiro produto para mostrar a configuração referente à parte de hoje, que é a parte de ressuprimento. Eu vou selecionar um dos meus SKUs, vou abrir aqui um produto de grade. Então, essa configuração ela é SKU a SKU. E aqui nos tabuladores, eu clico na seta da direita e eu venho bem aqui no finalzinho em auto-requisição. Pessoal, o primeiro ponto a definirmos fica aqui em classe ABC. Essa definição ela se dá através de uma lógica onde o produto que ele mais vende eu defino como A. Em segundo lugar, os meus produtos que vendem aí de forma regular, o B, e os produtos que vendem em menor quantidade, como C. Então, essa configuração ela é uma configuração que nós definimos na primeira vez que nós vamos então iniciar essa configuração. Depois, o próprio sistema ele articula essa parte. Então, o próprio sistema ele, opa, esse produto está vendendo muito. Então, de B ele passa a ser um produto A. E as vendas desse produto acabaram despencando. Ele passa então para C. Caso tenha algum produto que será excluído desse cálculo, eu marco como é. Então, se por exemplo eu tenho no meu negócio, eu vendo mesas, cadeiras, eu vendo sofá,
sendo que na minha loja eu tenho também os acessórios, onde eu tenho lá porta, porta-canetas, cabide. Então, de repente, faz sentido eu ter uma regra de ressuprimento para os meus itens principais, que no caso vai ser um armário. Mas para os cabides, aí não é interessante, eu vou sempre comprando de 20 em 20 e está ótimo. Então, esse significa esses acessórios, que eu acabei de ilustrar esse exemplo para vocês. Então, os meus produtos que eu quero realizar, as regras de ressuprimento, eu defino como A, B ou C. Só na primeira vez, porque depois o sistema ele já recalcula para a gente. E para os acessórios, como eu dei o exemplo do cabide, eu deixo como é, porque aí eu não preciso que o sistema me faça essa sugestão. São acessórios que complementam o meu ticket médio. Então essa é a primeira regrinha do que nós vamos configurar daqui a pouquinho. Então, se ele é A, B ou C, daqui a pouco visualizaremos como o sistema define, o que o sistema usa de regras para fazer isso. Então aqui eu tenho o meu ponto de pedido, que é a quantidade em estoque na qual o sistema irá requisitar o item, as vendas diárias. Então eu tenho média de vendas no período da classificação, isso visualizaremos onde fica, que pela média tempo determinará o ponto de pedido. Pessoal, a gente está falando aqui de ponto de pedido. O que significa isso? Né? Como o próprio nome ele meio que diz, o conceito do ponto de pedido nada mais é do que um momento que o empresário poderá fazer um novo pedido de compra dos produtos. Para formar o ponto de pedido, é necessário conhecer um pouco o fornecedor, baseando as informações dele, que será gerado o coeficiente. Para ajudar no entendimento, ele é mais ou menos essa imagem que eu separei aqui para vocês. Então, temos uma curva mensal, beleza? Eu tenho um mínimo de 30 peças desse meu produto e um máximo de 100. Então, eu tenho uma quantidade máxima, eu tenho uma quantidade mínima. Então, eu tenho uma flutuação onde eu começo aqui com 100 itens e eu vou vendendo esses produtos. Aí eu recebi os produtos de novo, voltou meu estoque para 100. Então, repara que aqui na quantidade mínima, 30, não é interessante eu deixar abaixo de 30 porque tem o risco de quê? O risco do meu produto acabar vendendo muito e o cliente tentar comprar e não ter, que é a ruptura. Então é interessante eu entender o estoque mínimo e o estoque máximo. Então o ponto de pedido ele é justamente um ponto de reposição. Então o sistema ele coloca vários indicadores para a gente. Então conseguimos consultar isso e a gente vai aprender a como configurar o sistema para ele realizar esse cálculo. Então, baseado em que o sistema está colocando o risco, colocando o ponto de pedido, que é o ponto de reposição. Então, aqui, pessoal, mais uma tela para ilustrar esse exemplo. Vocês vão anotando caso isso tenha gerado alguma dúvida para a gente esclarecer daqui a pouquinho, certo? E voltando aqui no sistema, ele realiza esse cálculo para a gente. Então, eu tenho a minha margem, eu tenho um total de vendas diárias, e o sistema ele vai definindo para mim se o produto é A, B ou C, baseado no próprio histórico de vendas. Então, essa configuração aqui, inicialmente, mexemos especificamente aqui em cima. Os outros campos o sistema calcula para a gente. Beleza. Clicar em salvar. Aqui, então, relembrando, eu entrei em manutenção de estoque e no meu SKU eu vim lá na última parte. Agora eu vou sair de manutenção de estoque e venho em visualizar por loja.
vou pegar esse meu mesmo produto. Aqui no visualizar por loja é interessante que o sistema ele coloca cada SKU, ele não lista o produto pai e os filhos. Clicando aqui 2 vezes, nós visualizamos anteriormente o preço depor, e eu tenho aqui no finalzinho a requisição onde eu tenho os mesmos dados. Então uma das maneiras de acessar aquela parte é em manutenção de estoque, na última aba, e a outra forma de acessar essa mesma informação aqui em visualizar por loja. A diferença é que aqui eu realizo o filtro do meu produto por canal e esses dados mais resumidos. Além da parte de requisição, uma outra configuração muito importante para a gente, ele está logo aqui no início, em informação, quantidade mínima e máxima, que não havia falado antes. Então aqui na quantidade mínima, de acordo com aquela imagem que nós vimos, era o que? Era 30 de mínimo e 100 do máximo, que eu coloquei na imagem para realizar esse exemplo, né? Então eu tenho um máximo de 100, um mínimo de 30, por quê? Porque se ele abaixar, ficar abaixo de 30, eu tenho um risco do cliente querer comprar o produto ou não ter. Então nós definimos o mínimo e máximo aqui na tela de visualizar por loja, onde eu tenho essa informação aqui. Então essa é a primeira configuração para chegarmos ao ponto de pedido no sistema. Beleza, pessoal? Dá um salvar aqui. E agora sim, na configuração de estoque. Aqui em configuração de estoque, definiremos o cálculo ABC, aqui na penúltima opção. Então, todos os cálculos que o sistema realiza para a gente, ele chega aqui. Daí, pessoal, aproveitar e fazer aquela enquete para a participação de vocês antes de visualizarmos item a item aqui dessa parte. Eu gostaria de saber de vocês se as suas compras elas são feitas sempre com o mesmo fornecedor, se elas são feitas com fornecedores diferentes, e se isso depende diretamente do valor do produto. Às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, tudo depende do custo-benefício. Ou se é mais comum realmente trabalharmos com vários para ter essa disponibilidade. E justamente, né, eu tenho mais de uma opção para não ficar preso sempre. Ter essa versatilidade. Certo. Aproveitando que o pessoal está votando, a Amanda perguntou para a gente se quando chega próximo ao estoque mínimo, o sistema emite algum alerta. Bem, o sistema ele não dispara, Amanda, um alerta para a gente. Mas a gente vai visualizar daqui a pouquinho, na parte de ordem de compras, que o sistema ele sugere compras para a gente, e quando o produto ele chega na quantidade mínima, nós podemos configurar para ele já disparar uma ordem de compras. Então, apesar de eu não ter nenhum alerta, né, logo que a gente liga o sistema, aparece a mensagem, para o funcionário que está acessando a parte de ordem de compras, ele visualiza as compras que ele criou
e compras geradas pelo sistema. Então o sistema ele vai sugerindo para a gente as ordens de compra conforme os produtos atingirem a quantidade crítica. Certo? Então, voltando então aqui na parte do treinamento, mais uma questão que apareceu aqui para a gente com fornecedores diferentes. Dependendo do preço deles, seria B e C. Fernando, eu não compreendi, te pedi depois para explicar para mim, mas é possível a gente ter, enfim, justamente a parte de fornecedores diferentes, e isso influencia também nesse cálculo. Certo? Interessante que você trabalha com fornecedores com um prazo médio parecido, para você não ter tanta... para os seus dados não ficarem tão distantes. Conforme nós visualizamos em cada SKU que nós definimos o A, B e C logo no primeiro cadastro, e nós colocamos também a quantidade mínima e máxima desse produto, essa primeira parte aqui da configuração de estoque, que é a parte de curva ABC, é justamente o que o sistema vai usar como base para definir se o produto ele é A, B ou C. Então, o que o sistema vai utilizar como parâmetro? Primeiro, a gente define o período em meses. Então, os mais comuns são 6 meses de histórico de vendas ou 3. São os dois valores que eu vejo bastante o pessoal utilizando. Então, o que isso significa? Ele vai pegar o meu histórico de vendas e ele vai verificar quem vende mais, quem vende médio e quem vende menos. Ele vai definir, então, A, B e C. É isso que o sistema utiliza. Então, a gente coloca aqui o período em meses. A minha sugestão 3, 6, vai muito aí de cada negócio. Uma outra configuração é o tipo de cálculo. O mais comum, e a minha sugestão, é quantidade e faturamento. Então, eu vou me basear pela quantidade. Então, eu tenho determinados produtos que vendem muito, isso olhando a quantidade. Eu vou pegar um outro exemplo, onde, de repente, eu trabalho com joias e não é interessante para mim a quantidade, e sim o valor. Então, dessa forma, eu coloco o faturamento, onde eu quero priorizar o faturamento. E o mais comum é pela quantidade, que é a minha sugestão. E o que o sistema vai utilizar para definir se o produto é A, B ou C? Essa parte aqui de baixo é o faturamento da empresa. A porcentagem desse faturamento ela é composta por quais itens? Então, eu tenho lá uma série de celulares, sendo que os mais vendidos são, sei lá, Motorola. Então, os produtos eles vão aparecer aqui nesses 60%. Então, 60% do meu faturamento são quais produtos? E são esses produtos que eles serão o A. 25% do faturamento B e 15% C. É uma das formas. Eu também vejo muito 80, 15 e 5. Então, vejo muito sendo praticado dessa maneira também. Então, a gente pode definir de acordo com as nossas regras de negócio. Então, 80% do meu faturamento, ou 60%, conforme o sistema já deixa padrão para a gente, isso é interessante de visualizar. Isso aqui estava, o que estava... Enfim. Então, pessoal, isso também é importante de configurarmos. Então, período histórico, tipo de cálculo, então, observando a quantidade e o percentual que cada classe representa no faturamento. Isso o sistema
ele vai olhar para essa configuração e vai definir em todos os produtos se eles são A, B ou C. A exceção é o quê? É aquele E que eu comentei com vocês. Olha, configurando esse E aqui, seria o caso dos acessórios, onde não é interessante eu realizar esse controle de resumimento. Então, primeira aba de curva ABC é meu produto é A, B ou C. Segunda aba de autorrequisição. A autorrequisição é o que esse sistema vai utilizar para sugerir as compras. E conforme até a Amanda comentou com a gente, ele, apesar de não gerar um alerta, ele já gera uma ordem de compras para a gente. Então, o primeiro ponto é o que ele vai utilizar como período, como histórico, para realizar essa sugestão de compras. E qual canal? Se eu tenho um canal específico ou se eu quero gerar para todos. E o meu estoque está sempre aqui, independente da minha venda. Eu tenho venda no Marketplace, eu tenho venda no meu site, sendo que o meu estoque está todo nesse canal aqui. Então eu coloco a autorrequisição para sempre apontar para esse estoque e não ter risco dele alimentar estoque que não deve. Então, para o pessoal que trabalha com estoque compartilhado, com um estoque só, é mais simples ainda. Eu coloco esse estoque aqui a ser considerado. Aqui é o tempo padrão de entrega. Esse período, né, ele é o período em dias que o produto não pode faltar no estoque. Então eu tenho aqui um tempo de entrega padrão de 7 dias. Então, se eu solicito uma mercadoria, ele tem um tempo de entrega padrão de uma semana para receber esse produto. Essa informação ela precisa estar aqui justamente para calcular esse ponto de risco que o produto não pode faltar no estoque. Então, eu posso ter fornecedores que trabalham com uma semana, fornecedores que trabalham com duas. O interessante é colocar o valor médio aqui. Então, esse tempo de entrega ele é um indicador que vai ter esse impacto na hora das minhas sugestões de compra, certo? Então, o primeiro indicador é tempo de entrega, por exemplo, uma semana. Período de compra. Então, o período é justamente utilizado, né, também para realizar esse cálculo. Os produtos que mais vendem, que são os produtos A, eu tenho um período maior, por quê? Porque como as vendas desses produtos eles são superiores, eu preciso ter uma margem maior para esse produto não faltar no meu estoque. Então eu tenho aqui 2 semanas, mais ou menos, de margem para receber esse produto, mais o tempo de entrega padrão, e aqui eu coloco ainda mais uma porcentagem em cima desses dias. Então eu tenho nos meus produtos de classe A, que são os meus produtos que mais vendem, eu tenho uma forma do sistema ele antecipar essas compras para a gente. Então ele vai aparecer a sugestão de compra um pouco antes ainda, para não ter risco desse produto ele acabar ficando sem estoque ou tendo muito pouco estoque e gerar ruptura. Então eu tenho tempo de entrega padrão aqui do fornecedor, eu tenho um período de compra, que é antecedência para cada classe. De repente o produto que mais vende hoje pode não ser amanhã. Então eu tendo essa flutuação, ele precisa se adaptar. Daí a importância de definir por classes, né? E ainda margem de segurança. Então o sistema ele vai utilizar esses 3 indicadores para gerar sugestões de compra antecipadamente, né? E aqui eu ainda defino para quais classes eu quero requisitar. De repente o C eu não vou querer. Eu só quero o que eu mais vendo e as vendas regulares. Então a gente ainda pode definir sugestão para todas as classes ou só para algumas.
Certo, pessoal, antes de dar continuidade na apresentação de hoje, gostaria de já abrir para as dúvidas. É importante todo mundo ter entendido essa parte, certo? Para poder realizar a configuração de maneira correta. Beleza? Recebendo aqui as dúvidas de vocês. Certo. Eu recebi aqui, então, uma explicação melhor com respeito à margem de segurança. A margem de segurança, que é essa parte aqui de baixo, ele coloca uma porcentagem a mais dos dias que eu defini aqui. Vou colocar um exemplo, tá? Eu tenho um produto onde eu realizo a venda de pelo menos um produto por dia, em média de um produto dia. Beleza. Se esse meu produto ele vende em média um dia, quando eu tenho 30 peças, eu tenho mais um mês de venda, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, período de compra 30 dias de antecedência, quando o meu produto, que tem em média uma venda de ele chega a 30, ele já vai me sugerir uma compra. Por quê? Porque eu coloquei para 30 dias de antecedência. Como eu tenho 30, média um dia, então tenho mais um mês de venda. O sistema, nesse caso, ele já vai sugerir a compra para já anteciparmos isso. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir, Fernando, 30 dias de antecedência, mais 7, e ele ainda vai colocar mais 30%. Então, mais de um mês antes, eu tenho lá minha sugestão de compra. Olha, esse produto aqui que é classe A, ó, já dá uma olhadinha que você precisa se preparar para o suprimento. Então, essa margem, ela adiciona essa porcentagem em cima do que nós definimos. 37 e ainda tem mais 30%. Então, 40 e poucos dias antes, eu já tenho uma sugestão de compra. Então, isso que essa margem faz. Ela adiciona 30% em cima dos dias que nós já configuramos. Essa parte é importante porque o produto de classe A, apesar de eu ter uma média de venda, como é um produto que vende muito, eu posso muito bem ter um cliente que do nada resolva comprar uma grande quantidade. Então é importante eu já ter no sistema definido, olha, esse produto ele vende muito, portanto, já está aqui uma sugestão para, enfim, para comprar esse produto. Depois me explica se esclareceu direitinho. Então, aqui na parte de estoque, configuração, a primeira aba eu defino se o produto ele é A, B ou C, e a segunda aba eu vou gerar as minhas sugestões de compra. E agora, nessa próxima parte, visualizaremos onde então elas serão geradas. Então, clicar aqui em salvar. Lembrando que nós acessamos essa penúltima aqui. E agora, compras, ordens de compras. Conforme comentamos, o sistema ele vai sugerir as ordens de compra para a gente. Então eu tenho aqui, agrupado por fornecedor, uma série de compras. Tanto as ordens de compra manual, quanto as ordens de compra geradas pelo sistema. Então, beleza, realizei a configuração. Quando o meu produto tiver com a quantidade crítica, baseado no que definimos no sistema, ele já realiza a sugestão e eu tenho a liberdade de retirar e adicionar as quantidades conforme
conforme a gente precisar definir. Entretanto, a gente, ao invés de esperar o produto chegar na quantidade crítica, podemos aproveitar para completar o estoque. Então eu vou realizar uma compra com o meu fornecedor, vou aproveitar e realizar compras de produtos que eu tenho, que ainda não chegaram na minha quantidade crítica, mas eu já posso já comprar e completar o meu estoque. Então essa parte de ordem de compras, vamos visualizar amanhã, destrinchar essa tela, mas desde já eu vou mostrar para vocês a tela de autogerar, que ela é uma tela onde nós visualizamos a sugestão de compras de acordo com o que nós definimos. Então aqui em Nova OC eu tenho uma setinha, bem aqui no canto. Eu tenho lá nova, múltiplas e autogerado. Na parte de hoje, nós vamos visualizar o autogerado. Como funciona a parte de autogerar, ordem de compras? Ela vai sugerir para a gente as quantidades, usando como base a configuração que nós acabamos de realizar. Então aqui no primeiro filtro, eu tenho aqui a quantidade mínima e máxima, de acordo com o que nós configuramos mais no início, em visualizar por loja. Então, eu clicando aqui em procurar, eu tenho aqui a minha quantidade mínima de 30, que nós definimos ainda há pouquinho. Aqui a quantidade máxima de 100. E eu tenho aqui a quantidade em estoque. O sistema, ele já sugere para mim uma quantidade, usando como base o que eu tenho aqui de mínimo e máximo. Então ele pegou uma quantidade que já tem no estoque, mais duas quantidades que não tem no estoque, mas ele está em reserva, amarrado em pedido de venda, e ele tira esses três e ele só compara mínimo e máximo. Essa é uma das maneiras, que é se baseando puramente por mínimo e máximo. Além desse filtro, eu tenho aqui o filtro de autorrequisição, que é justamente o que nós configuramos ainda há pouco de classe A, B e C. Repara que ele já enxuga aqui o resultado para a gente e ele me dá a quantidade a ser comprada, usando como base, aí sim, o meu faturamento, o meu ponto de pedido, ou seja, aquela margem, mais o tempo de entrega padrão, mais aqueles dias em que o produto ele não pode faltar no estoque. O sistema, ele usa como base aquela tela, então, que nós configuramos os números, os dias, a porcentagem de margem e a definição de ABC. Ele usa também a quantidade mínima e máxima, e o sistema ele também utiliza histórico de vendas. Então eu tenho aqui o filtro de vendas realizadas, justamente porque o meu período de vendas também influencia nesse resultado. Então é interessante eu comprar os produtos que estão com a quantidade crítica, mas também os produtos que vendem. O produto que não está vendendo, ele não entra num primeiro momento, entrará depois. Então é importante a gente ter isso em mente. Eu tenho então a configuração de ABC, autorrequisição, mínimo e máximo e histórico de vendas. Além disso, ele vai realizar as compras usando como base o recebimento recente. Então a minha última compra foi realizada com esse fornecedor aqui. O meu último recebimento, eu realizei uma ordem de compra com esse fornecedor e fiz o recebimento de X peças. Ele vai gravar aqui o fornecedor mais recente. Então vocês reparem que, mesmo se eu quiser mudar de fornecedor, eu posso utilizar essa tela como base.
Então eu vou passar a trabalhar com um novo fornecedor. Beleza, mas antes de eu criar uma nova ordem de compras com fornecedor, marcos, representações, enfim, eu venho nessa tela e uso ela como consulta. Então eu tenho aqui como ter uma base, como, enfim, realizar uma consulta no que o sistema ele me dá, usando o histórico, para eu ter mais ou menos uma ideia. Olha, esses dois produtos aqui, nesse fornecedor, então, eu vou solicitar 8, 10 de cada, que é o que o sistema ele identifica como o que é correto. Esse aqui eu vou comprar um pouco menos, esse daqui 9, 10 peças. Então essa tela ela não só serve para compras recorrentes, que é o caso, é mais fácil, né? Eu só marco aqui o que eu quero comprar e finalizo. Mas se eu quiser mudar de fornecedor, eu venho aqui, consulto e depois eu crio de maneira manual. Eu vou mostrar para vocês amanhã as compras criadas manualmente. Então essa tela ela é muito interessante porque ela é uma tela que usa história. A quantidade a ser definida é essa daqui, ó, na coluna de quantidade requisitada. Vocês reparem que a gente pode mudar, não tem problema. Né? Caso você queira que o sistema ele use, né, a própria sugestão, a gente dá um procurar aqui que ele reinicia os valores. Então, se eu quiser aproveitar e comprar mais peças e realizar uma campanha, não tem problema. Eu venho aqui, coloco 10 peças e finalizo a compra com 10 peças que eu quero comprar, sem problema. Se eu quiser usar como sistema, eu dou um procurar de novo antes de finalizar para poder fazer isso. Então, além da configuração ABC, ressuprimento, além do histórico de vendas, eu tenho também a informação de fornecedor. Além aqui da quantidade mínima e máxima, eu tenho também a quantidade em vendas, um outro indicador, e todo o meu estoque ele vai filtrar todos os produtos, e aqui repara que ele coloca a quantidade zero. Então essa última forma de filtrar, ela dá a liberdade de colocarmos a quantidade que for, que a gente julgar necessário. Então aqui eu coloco simplesmente aqui as quantidades que eu vou requisitar e fim de papo. Então, para alguns produtos eu posso realizar dessa forma, ou então o auto-requisição, que foram todos os outros indicadores. Então essa tela é uma sugestão, podemos alterar aqui. Eu tenho já aqui mínimo e máximo, venda, né, mensal, semanal e geral. E eu ainda posso, em cada produto, eu clicar aqui na direita em detalhes e visualizar ainda aquelas abas de manutenção de estoque, onde eu tenho, por exemplo, aqui o histórico de compras relativo a esse produto. E também uma curva de vendas nessa outra aba. Então, nós temos vários detalhes a cruzar nessa parte de autogerar. Finalizar com vocês, então, um ressuprimento. Então, eu vou marcar essas duas quantidades. Marquei aqui para compra e clico em finalizar. Criar ordens de compra, sim. Ele vai me gerar aqui ordens de compra para mandarmos para o fornecedor. E ele criou mais uma ordem de compra que ele sempre agrupa aqui nessa tela. E claro, temos a liberdade de imprimir de novo, tirar a quantidade, incluir a quantidade, conforme for necessário. Beleza, pessoal? Antes de finalizarmos então a parte de hoje, abrir para as dúvidas de vocês. Beleza, eu tenho aqui
como funciona a ordem de compra no caso do cross-dock? É uma boa pergunta. Então, nós temos aqui como realizar ordens de compras a partir da tela do autogerar. Nós temos uma sugestão de compras a partir do cálculo que foi utilizado. Nós temos as compras que já aparecem aqui porque tem a quantidade crítica, e nós teremos também compras realizadas a partir da tela de venda. Então, quando eu tenho o caso de cross-dock, eu comentei com vocês que na parte de pedidos, o sistema ele já para o pedido na hora da liberação. Vou liberar 10 pedidos, sendo que um deles tem essa encomenda. Então ele já vai acusar para a gente, olha, quantidade negativa para os produtos. E aí o que eu faço? Eu marco para compra, ele vai ser uma dessas compras aqui, Valdinei. A diferença é que nós conseguimos visualizar aqui na observação, olha, que a compra for referente ao pedido X. Ao pedido o quê? Pedido de venda. Então, eu consigo realizar uma ordem de compra a partir da tela de vendas. E ele vai aparecer para a gente dessa forma. Então, no caso do cross-dock, respondendo a sua pergunta, ele vai ser uma das formas de compra. Eu tenho, então, produtos com quantidade crítica. Eu tenho os pedidos que eu posso muito bem entrar lá no autogerar e já marcar que eu quero uma maior quantidade, realizar uma campanha. E eu tenho também aqui junto os pedidos de compra lá da tela de venda. Essa observação eu mesmo configurei, tá? Então, quando visualizarmos a tela de venda, eu vou lembrá-los da situação do cross-dock, onde eu tenho a liberação do pedido. Opa, quantidade do item, ela não tem esse item aqui. E esse item aqui é da encomenda. Realiza uma ordem de compra, ele vem para cá dessa maneira. Tá? Então, ele vem aqui como uma das ordens de compra. Então, eu posso comprar esse produto aqui, separadamente, ou eu posso juntar com uma outra ordem de compra. Então, eu tenho essa ordem de compra aqui, também de outro pedido. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, então, os dois. Então, eu posso vir aqui, marco uma ordem de compra e junto aqui com a 19. Eu realizo a compra das duas e alimento aí os dois pedidos de venda. É uma outra função aqui dessa tela. Correto? Então eu te expliquei mais teoricamente, mas nós vamos chegar então nas telas durante a semana. Então na parte aí referente ao que nós abordamos hoje, nós temos então como configurar todos os parâmetros que o sistema utiliza como base para definir se o produto é A, B ou C. Eu tenho vários parâmetros para definir o meu ponto de pedido, que ele é o ponto onde eu preciso realizar uma nova compra desses produtos. E o que vai acontecer? Vai acontecer do sistema gerar as ordens de compra para a gente. E eu ainda tenho como realizar aqui uma consulta no autogerar, onde eu posso completar o meu estoque. Eu não preciso deixar o meu produto chegar na quantidade crítica, sendo esse o caso. Certo, pessoal? Com isso, a gente já chega ao fim da parte de hoje, que vai servir como introdução, então, para a parte de amanhã. Eu gostaria de já aproveitar e colocar o link para facilitá-los, então, da sala de amanhã, seguindo aí o nosso cronograma. Amanhã nós vamos continuar na parte de compras, só que ao invés dos parâmetros, aí sim vamos
criar novas ordens de compra. Eu tenho várias maneiras de realizar a criação. Uma delas parte lá da parte de venda, que é o caso do cross-docking, conforme citado aí pelo Valdinei. Então, agradecer desde já a presença de todos, convidá-los para assistir o treinamento de amanhã. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Para eventuais dúvidas, vocês podem sempre acessar a nossa central de ajuda em www.softbar.com.br/ajuda. Eu vou continuar aqui mais uns minutinhos com vocês para caso aí de possíveis dúvidas, certo? Então, boas vendas e até amanhã.